E essa semana aqui na obra já estamos fazendo toda a parte de fundações, terminando as escavações e ainda vai ter concretagem essa semana provavelmente. Então acompanha aí vocês verem tudo que vai acontecer nesse episódio nessa semana de obra. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal do Boss Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que a gente está fazendo nessa obra e como ela vai ficar no final. E agora aqui na obra a gente já tem várias coisas feitas. Todos os buracos das estacas já estão prontos. A gente também já descobriu essa tubulação aqui de esgoto que alimenta o banheiro, que a gente não vai reformar. Então a gente simplesmente fez uma ligação provisória e eliminou a caixa de esgoto para a gente conseguir utilizar o banheiro, né? Então a gente está utilizando esse banheiro ainda. E todos os buracos já estão feitos, né? Todas as estacas já estão nas suas posições corretas. E aqui a gente já fez toda a escavação na profundidade necessária. Então o que a gente vai fazer? Estamos esperando toda a parte das ferragens chegarem para a gente começar a montar essas estacas, colocar as ferragens dentro dos buracos e fazer a concretagem delas. Depois que elas estiverem concretadas, a gente vai fazer a escavação das vigas baldrames, né? A gente vai escavar uma viga baldrame aqui. Vamos aproveitar essa viga baldrame existente dessa parede. Como aqui já não vai ser uma região estrutural, não vai ter laje nesse ponto, não tem problema a gente fazer esse aproveitamento. Então, deste lado e do outro lado, a gente vai fazer o aproveitamento dessas baldrames. Esse pilar também será aproveitado. Nós temos um pilar nessa parede que a gente vai fazer o aproveitamento dele. Vamos fazer uma nova viga em cima dessa laje, amarrando tudo isso, e fazer um outro pilar naquele canto e outro aqui também. Tendo esses três pilares posicionados com essa viga superior, vai ser possível a gente retirar esse pilar que a gente vai remover e esse pilar daqui também. Então a gente vai preparar para começar a fazer essa estrutura da fundação, né? Também terá uma viga baldrame cortando aqui de fora a fora. Então tudo isso já vai ficar prontinho para a gente começar a levantar as paredes dessa casa. Isso aqui que vocês estão vendo no chão, essa marcação, é onde nós vamos cavar uma vala já para deixar esse cano passado em definitivo. Por quê? Vocês estão vendo que aqui a gente tem esse buraco da estaca e nessa posição a gente vai passar uma viga baldrame e nessa posição também. Se esse cano continuar nesse ângulo, ele vai cruzar duas vigas baldrame, o que não é interessante. A gente colocando ele reto, a gente vai ter ele passando apenas dentro desta viga baldrame aqui, que a gente já vai fazer a concretagem com o cano dentro. Então tudo isso que a gente fizer agora, já vamos passar esse cano nessa posição. Lá naquela marcação que está feita já vai ser onde está a nova caixa de passagem de esgoto, que vai interligar inclusive o outro banheiro. Então a gente já vai preparar tudo isso aqui para deixar arrumado, né? Para a gente já deixar o cano na posição correta. Aqui dentro a gente terminou de fazer toda a remoção, né, de reboco. A gente está tirando alguns rebocos antigos, estamos fazendo algumas análises aqui. E teve uma coisa que a gente descobriu também, né? Infelizmente em obras assim de reforma a gente tem algumas situações que podem acontecer. Aqui nós vimos que essa laje era uma laje bem antiga e ela estava cedendo, né? A gente viu que ela estava um pouco empenada, ela estava flambando. E quando a gente começou a quebrar um pouco nesse canto, nós percebemos que essa laje cedeu. Vocês podem perceber aqui, ó, que a gente tem uma linha de reboco que ela acabou passando dessa cinta. E a gente viu que isso aqui foi uma primeira reforma que foi feita na casa, que foi construída a estrutura dessa cobertura e acabou soltando essa laje daqui. Então, por segurança, a gente achou melhor deixá-la escorada, né? Porque a gente fez muitas demolições, apesar de não ter demolido nenhum elemento estrutural. Isso aqui já existia, nós verificamos, né, na parte das estruturas, das fotos antigas, que isso aqui já existia. E a gente fez o escoramento e a gente vai fazer um reforço nessa região para que isso não aconteça mais, para que essa laje consiga ficar no seu devido lugar. Então a gente já está arrumando isso daqui, vamos preparar para fazer essa parte, né? Conversamos também com o engenheiro calculista para a gente ver a melhor forma de fazer esse reforço. E no mais, toda a obra já está bem limpa, né? Terminamos de fazer a remoção dos rebocos. Aqui a gente removeu também todo o reboco dessa região para a gente refazer. E a gente já vai começar a tratar todas essas paredes para elas ficarem 100% finalizadas. Infelizmente, em obras de reforma, isso pode acontecer, né? Muitas das coisas a gente só consegue descobrir quando começa a fazer a demolição, a desmontagem da casa. Quando a casa estava ainda habitada, né, que as clientes estavam morando aqui, nós não conseguimos verificar isso. Só depois que a gente desmontou o telhado, conseguiu acessar todas as regiões, que a gente verificou toda a situação dessa parte. Então, inclusive, a gente está aguardando a cliente aqui, a gente vai tomar uma decisão em conjunto com ela, né? Nós já vimos aqui todas as possibilidades, o que pode ser feito, vamos apresentar isso para elas para a gente tomar uma decisão do que pode ser feito daqui para frente. Então, a gente decidindo isso, a gente já vai partir aqui para soluções que a gente formulou. E hoje, infelizmente, cheguei aqui na obra, a gente teve uma surpresa, né? Essa surpresinha que a gente teve aqui. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, né? Só para vocês entenderem. É isso mesmo. Lembra que eu tinha mostrado para vocês aquela laje aqui? Ela foi para o chão. Mas ela não caiu sozinha. Fomos nós que demolimos.
a gente conversou com as clientes, né? A gente tinha mostrado toda essa parte aqui e a gente tinha dado uma outra ideia para elas. Como uma parte da casa já não teria laje, a gente deu a ideia de remover toda a laje da casa, manter as paredes e a gente fazer esse pé direito mais alto, né? Então a gente conseguiria ganhar pé direito da casa para ela ficar muito mais confortável. Ia ganhar em espaço interno, ia ganhar em ser mais arejada. Então isso tudo vai deixar a casa muito melhor. Então foi isso que a gente fez. A gente já está demolindo toda a laje. A gente viu que a estrutura da casa é uma estrutura muito simples. Nós temos aqui somente algumas alvenarias. A laje é apoiada em muitas alvenarias, não tem muita estrutura. Temos alguns pilares que são feitos do próprio tijolo de concreto, né? Então aqui a gente conseguiu fazer a demolição dela sem muita dificuldade, ó. O pessoal tá ali quebrando na marreta mesmo, é uma laje muito simples. Então o que é que a gente vai estar fazendo? Tirando toda essa parte da laje, nós vamos elevar algumas paredes. Então, por exemplo, essas paredes que vão ficar, a gente vai terminar de remover o reboco delas para ficar um reboco bem lisinho e vamos elevar ela para que a gente consiga deixar na altura desejada. Agora o pé direito dessa casa vai ficar na faixa de 2,70, ele vai crescer mais ou menos 30 centímetros de altura. Então isso já vai dar um bom ganho aqui para a obra, né? A casa vai ficar com um aspecto totalmente diferente e agora a gente vai fazer toda essa parte nova. Pode ver que a gente tirou até os perfis do telhado, deixamos aqui limpo, que agora a gente vai levar essas paredes, já deixar na altura que a gente precisa, para depois a gente montar toda essa estrutura novamente. Aqui a gente ainda tem algumas coisas, né, da laje antiga, então vocês podem ver que são vigotas mesmo de concreto, de um modelo antigo, e no meio delas era um tijolo de concreto também. E por cima era uma pequena camada de concreto, que a gente consegue ver bastante, ó. Vocês podem ver que a gente tem essa vigota, no meio delas é um tijolo, e em cima foi feita essa camada. Só que essa laje, ela é uma laje que ela somente é forro, né? E geralmente ela só tinha esse apoio aqui, né? E que o concreto ele acabou ficando muito grosso e isso pode ter causado algum dano para ela. Então a gente está removendo aqui para deixar essa laje toda retinha e isso vai mudar bastante o aspecto da casa. Aqui nós temos esses pilares, né? Que eles são pilares dessa parte da estrutura da frente. Então toda essa estrutura aqui, que não tem laje também, mas tem esses pilares, tem essas vigas, ela vai ficar, né, essa parte aqui não vai ser mexida agora, mas a gente vai conseguir manter essa estrutura e a casa agora vai ser emendada nesse pedaço. Então a gente vai conseguir ganhar aqui em várias coisas nessa parte. Então vocês estão vendo as paredes que a gente vai manter. Nessa parte aqui a gente tem essa viga, que ela divide essas duas lajes. A gente também vai demolir essa viga, né? Porque como o pé direito vai subir, nós não vamos deixar essa viga bem baixa. A gente vai fazer uma estrutura nova por cima e a gente vai poder deixar esse vão aqui todo livre, sem ter nenhum elemento atrapalhando. Então, essa laje aqui é a última que falta para a gente demolir. O pessoal está aqui já juntando um pouco do entulho, né? A gente já está recolhendo tudo. E outra coisa que a gente começou a fazer ontem também, já é fechar alguns buracos das paredes para fazer o tratamento da impermeabilização. Então os buraquinhos que apareceram, a gente já veio passando na massa. E dessa forma aqui a gente consegue fazer o tratamento delas, né, com o impermeabilizante. Então a gente passa o impermeabilizante agora em cima de tudo e depois a gente faz um novo processo de reboco. Aqui desse lado a gente já vê como é que a casa ficou, né, sem as lajes, ó, esse quarto aqui já está com a laje toda demolida e limpo. Então a gente já fez toda a remoção do entulho dela. Essa parte aqui que a gente estava aguardando, né, para fazer primeiro a nova estrutura e depois demolir, agora vai também ser demolido. A gente vai continuar mantendo aquele pilar do canto, mas a gente já vai quebrar esse pilar com essa viga. Desse lado aqui também, quando essa laje estiver sendo quebrada também, já vamos eliminar isso. Então isso aqui já vai dar um outro visual para essa casa, né? Já vamos conseguir ter uma visão bem mais limpa de todos esses ambientes. A única laje que vai ficar vai ser a do banheiro. Esse banheiro, que é o banheiro que a gente não vai fazer a reforma dele, né? Pode ver que a gente tirou a laje toda em volta, vamos tirar essa marquise aqui também. Vai ser a única área da casa que vai ter a laje. Então a gente já vai fazer toda a quebradeira em volta dela. E aqui, ó, né, olhando desse lado, a gente pode ver as paredes que vão crescer, todas elas vão ser elevadas e já vai ganhar bastante pé direito da casa. Aqui na parte de trás, né, a gente já tem aqui os buracos todos feitos das estacas, eles estão finalizados. E a gente começou a fazer a montagem das estruturas, né, das ferragens delas. Ontem já fizemos a parte da montagem das estacas mesmo. Então essas aqui são as ferragens dessas estacas, vocês podem ver, ó, que elas têm aqui todo o espaçamento correto com a ferragem. A gente posiciona esses ferros dentro desses buracos e faz a concretagem. Isso aqui a gente já está programando, né, para conseguir fazer amanhã. Vamos ver se dá certo já da gente conseguir finalizar essa etapa. Porque na semana que vem a gente já faz toda a escavação das vigas baldrame e dos blocos. E aqui, pessoal, está já fazendo a montagem desses blocos, né? A gente já está adiantando bastante, deixando todos eles prontos. Esses blocos, que são, elas ficam com aqueles aspectos ali, né, aquela visão, eles já ficam prontos daquele jeito para que a gente consiga colocar eles em cima dessas estacas. Então a gente tem essa parte que fica enterrado no chão, esse bloco ele faz a transição da estaca para o pilar e aí a gente consegue subir a estrutura a partir disso, né? Então fica a estaca dentro desse buraco, vem esse bloco por cima,
As baldrames, né, que são as vigas que vão fazer a ligação entre eles, também vão ser feitas e depois a gente começa a elevar essa estrutura de fato. Então essa é uma etapa muito importante que a gente tem que preparar para conseguir elevar essa estrutura, porque é essa fundação que vai sustentar toda a laje que vai ter nessa região aqui no futuro. E obviamente que todas essas modificações vão ter um impacto no cronograma, né? A gente conversou com as clientes, mostramos tudo isso que tem que ser feito e dessa forma a gente consegue já adiantar bastante a obra. Ainda estamos nessa etapa de demolição, né? A gente estava terminando de fazer tudo isso, então a gente aproveita esse momento para fazer essa demolição logo e depois já fazemos todas as construções. Vai ser feito tudo meio que em paralelo, a gente vai conseguir fazer essa estrutura desse lado, enquanto a gente já vai subindo alvenarias e vamos fazendo o restante da estrutura desse outro lado. Então aqui o tempo, ele vai ser sim aumentado, né, mas não vai ser tanto igual a gente possa imaginar, que a gente vai conseguir trabalhar com essas duas frentes de serviço em conjunto. E hoje o dia começando aqui na sexta-feira, já com preparação para concretagem. A gente está colocando agora todas as ferragens dentro das estacas. Já estamos com todo o equipamento aqui, só aguardando o concreto chegar. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso está ficando, né? Tem toda uma preparação até o concreto chegar e a gente já está deixando tudo aqui no jeito. Eu já trouxe tudo que precisava aqui para essa etapa. Temos aqui o vibrador de imersão, que ele tem essa máquina com essa mangueira que a gente vai fazer a vibração das peças. Aqui o que o pessoal tá pegando já são os espaçadores, né? A gente tem que colocar esses espaçadores em todas as estacas para garantir que elas vão ficar centralizadas no buraco. Isso é muito importante para o ferro não encostar na terra. Então a gente coloca todas essas pecinhas. Aqui a gente tem esses corpos de prova, que é o que a gente vai recolher um pouco do concreto para depois fazer o ensaio de rompimento dele para saber se está atingindo, né, a resistência correta. É muito importante fazer isso também para a gente saber se a fundação realmente está de acordo com os parâmetros de projeto. E a gente agora está posicionando todas elas nos buracos, ó. Vocês estão vendo que a gente já está com a ferragem aqui posicionada. O buraco ele tem 7 metros de profundidade, mas a ferragem ela só fica a 2. Então por isso que a gente tem que fazer esse travamento dela para que ela não encoste lá no fundo dessa peça. Então a gente já colocou aqui essas 3 peças, vamos colocar agora a última e depois colocar essas outras 2. E com elas todas posicionadas, a gente já inicia a concretagem, né? Aqui, como são baixas, né, são peças pequenas, a gente vai fazer no carrinho de mão mesmo, não tem necessidade de bomba, mas quando for fazer o restante da estrutura, aí sim a gente vai ter o caminhão que vai bombear esse concreto para o restante. Mas vocês podem ver como é que fica bem interessante, né? Toda a ferragem posicionada, depois que estiver concretada, a gente pode tirar esse calço e já começa a posicionar os blocos que ficam em cima, que inclusive já estão prontos ali no canto. Ele que vai vir em cima dessa estaca para depois a gente colocar o pilar no lugar. E o pessoal ontem também trabalhou bastante aqui na demolição das lajes. Vocês podem ver que agora tudo isso aqui já está demolido, né? Todas as lajes já foram removidas. Aqui faltava esse pedacinho que era a antiga sala de jantar. A gente pode ver que a laje ela era apoiada literalmente em cima das paredes, né? A gente tinha essas paredes aqui e ela ficava apoiada em cima. A gente inclusive tem essa alvenaria, que é a alvenaria que ficava por cima da laje, onde vinha o telhado, que a gente vai fazer o complemento dela por baixo, né? Que essa parede já é a parede de divisa com o vizinho. Então a gente vai criar uma parede dupla aqui para conseguir, né, ter essa parede toda linear, ainda mais que a gente vai ter outro pilar aqui. Então a gente vai esconder toda essa parede aqui com uma nova alvenaria, que assim a gente vai conseguir ter essa separação com os vizinhos. Mas agora a casa toda livre, somente o banheiro aqui que está com essa região aberta. O único pedaço que falta demolir é demolir essa parte dessa viga com esse pilar. Demolindo isso, a gente já tem toda a área livre para a gente iniciar as construções. Galera, estávamos aqui na obra já aguardando o concreto chegar, mas infelizmente imprevistos acontecem. O pessoal da concreteira ligou pra gente e disse que o caminhão quebrou, né? Infelizmente não vai conseguir atender a gente hoje, então infelizmente a concretagem vai ser adiada. Tá tudo prontinho aqui, né? A gente já tava com tudo na mão, mas não tem problema. A gente vai adiantando aqui outras etapas do serviço e na semana que vem a gente já vai agendar esse concreto pro primeiro dia já, né? Já pra segunda-feira, para não atrasar o restante da obra. Então, continue acompanhando aí que vocês vão acompanhar essa concretagem. Não foi nesse episódio, mas vai ser no próximo. E se você tá gostando, deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você continuar acompanhando essa obra e ver como é que ela vai ficar, né? Que agora já deu uma boa mudada, vocês vão ver agora como é que vai ser toda a construção daqui pra frente. E se você deseja ter um acompanhamento como esse da sua obra, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.